Boa noite, meus amores, como vocês estão? Deus abençoe cada um de vocês, cada um de vocês. Nós vamos hoje começar Miqueias, capítulo 7, que nós finalizamos no 6 da última vez. Levou alguns dias para a gente finalizar aqui, né? Mas estamos aí. É, hoje, Miqueias 7, ela é como se fosse umas explicações, assim, a gente vai entrar, eu penso, né, pelo menos que a gente vai ter bastante explicação teológica e espiritual, como a gente sempre faz, mas também ver um pouquinho mais de detalhes, assim, nas profecias, que é o que a gente vai tentar, porque Miqueias, ele começa a expressar esse lamento dele, esse choro, sofrimento dele, né, de uma forma muito profunda. Então, ele, por exemplo, é, já começa assim, que ele tá ali falando que desgraça a minha, né? Começa falando isso, é uma coisa muito forte você chegar falando que desgraça a minha. Então, esse profundo, esse lamento dele que é fundo, assim, que é de tristeza, vem de alguém que tá sendo, como eu posso explicar isso? Tá sendo frustrado com o resultado, digamos assim, do que eles escolheram para eles mesmos, né? Então, vamos lá. Fazer nossa oração para a gente iniciar. Pai amado, obrigada por nós estarmos aqui unidos hoje, unindo as nossas orações, nossos corações, nossa força, nossa fé, para que a gente faça a diferença no mundo, para que a gente faça a diferença onde quer que a gente vá, para que a gente faça a diferença, Senhor, em cada passo da nossa vida, amando como o Senhor ama, ensinando como o Senhor ensina e fazendo com que a Sua palavra tenha efeito na vida de cada um, Jesus. Muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, obrigada porque o Senhor olha para a gente com um olhar paterno mesmo e o Senhor só vê o amor na gente. Quando o Senhor vê as nossas fraquezas, nossos pecados, os nossos desvios, o seu amor ainda assim nos resgata, Jesus. Então, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por isso. Obrigada, meu Deus. Hoje nós vamos fazer Miqueias capítulo 7. E eu acredito que seja o último capítulo de Miqueias. Então, eu peço para que o Senhor me use como canal, que o Senhor me mostre aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, nosso entendimento, biblicamente falando, Pai. E que o Senhor nos livre dos males, dos ataques espirituais, dos ataques malignos na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E que a sua bênção, sua proteção esteja principalmente na nossa vida espiritual, para a honra e a glória do seu nome. Amém. Vamos lá. Então ele começa aqui nesse lamento profundo, como estamos falando, né? Que a gente vai começar. Que desgraça a minha. E ele começa dizendo: Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para eu provar, desculpa. Nenhum figo novo que eu tanto desejo. Então aqui ele está falando de uma colheita. Então ele está frustrado nessa colheita. Essas frutas de verão, esses rabiscos de respinga, desculpa, de vinha. É tudo assim, é o que sobra depois. É o restante, é o resto, né? Então, o que está demonstrando? Essa escassez que eles têm. Só que a gente aqui não está falando de comida. Aqui a gente está falando da escassez moral deles, da escassez espiritual de Israel, né? E ele continua: Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com redes. Então, isso é uma declaração que ele está dando aqui, muito pesada, muito sombria, muito ruim. O que nos lembra uma profecia, não, desculpa, uma declaração meio que similar com a de Isaías 59,
e Romanos 3, e a gente vai ver isso depois, porque essas declarações profundas é onde Deus está mostrando assim o resultado, a colheita daquela má consequência, da consequência na vida daquele que escolhe uma vida sem Deus. Então aqui ele está dizendo, estão todos à espreita para derramar sangue, os piedosos aparecendo. Não tem um justo sequer, né? E aqui, quando ele fala sobre é, não há um justo, derramar sangue, cada um com seu irmão contra todos, é importante a gente ver porque no comecinho do versículo 2 que ele fala o piedoso, né? A, o piedoso no hebraico, é chassid, que se chama, você fala, né? Chassid, chazid, não vou saber especificamente a pronúncia, mas significa, é uma palavra que ela está ligada muito com a fidelidade e a misericórdia. Então é aquilo que agrada a Deus. Quando Deus fala de piedade, quando Deus, o que que simboliza? Misericórdia e fidelidade. Então aqui ele está falando que os misericordiosos e os leais desapareceram do país. Isso é muito sombrio de ler, e de imaginar. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. Porque ali é uma coisa, a corrupção deles aqui, e é bom até eu sublinhar aqui para vocês verem, peraí. Todos tramam aqui. A corrupção deles ali é algo recorrente. Começa dos líderes, juízes, os ricos, né, os nobres, todos eles. E eles têm essa corrupção enraizada neles. Então é um ecossistema que não muda. É líder, juízes, quem decide, né, quem toma as decisões, isso não muda, nem nos dias de hoje. Então, o que que a gente consegue ver? Que o sistema de justiça deles é vendido. Quando ele fala, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. Não muda nada do que nós temos hoje, gente. Se você for realmente reparar, se você for realmente pensar, se você for realmente analisar hoje como que anda a política, como que anda, né? Nada mudou. Nada mudou. Isso é bíblico. Claro que a gente não está dizendo que todos fazem isso, né? Mas existe uma grande parte na qual a gente consegue saber que um suborno funciona, uma recompensa funciona, né? Então, muitos casos de justiça são vendidos, porque é assim que funciona. O melhor deles é como um espinheiro, o melhor deles de pessoas. O melhor dos juízes, ou dos líderes, ou dos nobres, ou dos, né? O melhor deles é como um espinheiro. E o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas sentinelas, o dia do seu castigo. Agora reinará a confusão entre eles. Então Deus entregou a eles o que eles buscaram, né? Eles feriram pessoas, eles maltrataram pessoas, eles machucaram pessoas, mas ele diz que os poderosos impõem o que querem, todos estão em conjunto, o melhor deles é o espinheiro, não, não, mas ele diz assim: agora reinará confusão entre eles. Por quê? Porque Deus entrou no circuito e Deus, ele conserta. Eu não vou dizer que ele castiga, mas ele conserta aquele que quer ser consertado. Aquele que não quer, resiste e passa por mais dificuldade, obviamente, né? Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que se deita nos seus braços, tenha cada um cuidado com o que diz. Então, vê, é um tempo que eles estão vivendo ali de tanta corrupção, mas tanta corrupção que nem mesmo as relações íntimas dele com amigos e pessoas são confiáveis. Nem mesmo essas relações dele são confiáveis. Porque não tem mais essa confiança humana, a vida moral deles já é completamente corrompida. E Jesus profetizou isso. Ele falou que os inimigos
do homem, como é que era? Peraí, os inimigos do homem terão ou serão da sua própria casa, né? Ele fala esse Mateus, a gente vai ver porque é o primeiro. Os inimigos do homem, imagina, os inimigos do homem são os da própria casa. Então você vê, é Jesus explicando que espiritualmente falando, né? Não tem mais fidelidade, não tem mais amor em família, afeto, não tem mais. Simplesmente não tem mais. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. E ele fala isso em Mateus, a gente vai ver isso. E ele está mostrando que é um tempo de divisão familiar, enfim, de todas as gerações, né? Mas por quê? Porque a verdade de Deus, ela vai começar a confrontar o pecado e o joio vai ser separado do trigo. E isso que é importante a gente ver e saber, porque a gente está indo para o fim. A gente está chegando no final. Isso também é um sinal do fim. Quando vocês verem um prejudicando o outro da própria família, é porque a verdade de Deus, o amor entre aqueles que se amam de família, acabou. E nós estamos chegando lá. Você vê quantas coisas hoje você abre o jornal, você tem você questiona a vida. Você abre o jornal, você não consegue acreditar no que você vê. Aí ele fala: Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Que é o Salvador com S, a gente sabe que tá falando, né? Obviamente de Jesus, mas não claramente para eles ali naquela época. É que é uma coisa interessante. Mesmo com caos, gente, na vida, o justo que confia em Deus recebe honra do Senhor. Mesmo em situação difícil, aquele que confia no Senhor tem a sua vida transformada. E é muito verdade. É isso. Eu tinha uma curiosidade para falar para vocês esse versículo, peraí. Mas quanto a mim, ficaria atento. Aqui no Salvador, que fala sobre a salvação, né, ter Salvador, a palavra, não sei se vocês sabiam disso, mas a palavra salvação em hebraico é Yesha, né, Yesha. E ela é da mesma raiz, ela vem da mesma raiz que Yeshua, que é Jesus, né? E isso é muito bonito, porque a gente consegue ver a palavra toda se conectada, né? Tá toda se conectando, toda conectada. E Yesha é salvação. Yeshua, Jesus, que vem o quê? Da salvação, porque ele é a nossa salvação, né? É isso. Versículo 8. Israel se levantará. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então, aqui é uma pessoa cheia de esperança, cheia de fé. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Desculpa. Ele me fará sair para a luz. Contemplarei a sua justiça. Aqui é como se fosse uma pequena oração que até você pode fazer. Por eu ter pecado contra Deus, contra o Senhor, eu suportaria a sua ira até que ele apresente a minha defesa, estabelecer. Porque é um relacionamento de confiança ali, porque ele está reconhecendo o pecado, ele está de fato se arrependendo e ele também assume que essa correção de Deus é benéfica, é boa. Então, esperar em Deus, na justiça, esperar em Deus, tudo isso faz com que eles
como que ele se aproxime mais de Deus e ensine para aquele que está lendo que mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando as coisas não parecem ser fáceis, quando as coisas parecem ser completamente oposta do que Deus, se você confiar, ele te guia e ele é justo. Então, a minha inimiga o verá. Peraí, microfone, desculpa. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Aqui é porque Deus, como é que fala? Ele põe a sua vingança, ou vindica, não sei, mas acho que é vindica, né? O justo na frente dos inimigos. Então a minha inimiga o verá. Leia Salmo 91, não muda. É o modus operandi do Senhor. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: Onde está o Senhor, o seu Deus? Os meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como o barro das ruas. Ali é um julgamento público. Quando ele fala que vai ser humilhado, o inimigo verá, coberta de vergonha, é porque ele vai ser público o julgamento, humilhante mesmo. O dia da reconstrução, peraí, onde é que eu li, né? Os olhos, não, não, não. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Isso aqui é Deus falando de restauração. Reconstruir muros, né? Segurança para a nação, que vai chegar esse dia. Desde a Síria até o Egito, desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar, de montanha a montanha. Então, isso aqui é uma visão escatológica ao final, né? É, que todas as nações todas vão virão a Israel. Todas, Jerusalém. Todas, 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 todas. Aí você volta em Miqueias, que nós já lemos, 4, Isaías 2, tanto faz, vai ser a mesma coisa. Ele fala sempre: todos os povos subirão ao monte do Senhor, todos fugirão para. Isso não mudou. Então, essa é uma visão escatológica, do que vai acontecer, e isso vem sendo confirmado e repetido em outros versículos, em outros capítulos, em outros livros, e por aí vai. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência das suas ações. Então, a restauração vai vir. Veja bem, a restauração vai vir, mas só depois desse juízo. É aqui que o bicho pega. Aí agora nós vamos ler a oração e louvor. Bonito. Vamos lá. Pastoreia o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive solitário em uma floresta, em férteis pastagens. Deixa-o pastar em Bazã e em Gileade, como nos dias antigos, como nos dias em que você saiu do Egito. Eu lhe mostrarei maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão. Por quê? Porque eles zombavam de Israel. Não sei se vocês lembram. Eles zombavam de Israel, as nações zombavam de Israel. E agora é o oposto. Porão a mão sobre a boca e taparão os ouvidos. Por quê? Essa reverência, reconhecer essa reverência, essa vergonha perante a Deus. Lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão. Tremendo, sairão das suas fortalezas com tremor, se voltarão para o Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Muitas das vezes o medo aproxima as pessoas mesmo. Inclusive, no próprio aplicativo, né, da Johanna, quando você vai em Gênesis, eu fiz questão de colocar uma cobra bem assustadora e eu consegui fazer
ter esse efeito, algumas pessoas falaram, nossa, Thay, mas é horrível olhar para ela enquanto lê. Eu falei, pois é, imagina olhar, Deus olhar pra gente pecando, seguindo a cobra, seguindo o que Deus, né, não quer que aconteça. Então, isso é muito verdade. E aí, ele diz, peraí, por amor na boca, tapa os ouvidos, lamberão o pó como a serpente, quando os animais se arrastam no chão, é isso. Então, medo de ti. Porque o medo, às vezes, eu sei que não é o correto. Muitas pessoas têm medo de Deus, e se aproximam de Deus por causa de medo, e não deveria ser assim. Para amar Deus, tem que ser com reverência, paixão, amor, acima de tudo e todos, né? Não por medo. Mas ele diz ali que eles terão medo dele. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas os pecados, peraí, desculpa, que perdoas o pecado e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. Tu que não tu que não permaneces irado para sempre, o que é uma benção imaginar que tem um pai que te educa, te ensina, mas que também tem misericórdia e amor. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor leal. De novo, terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará, mostrarás fidelidade a Jacó e o amor leal a Abraão, conforme prometeste sobre juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Então aqui é sobre graça, perdão divino, né? Ele fala nas profundezas do mar aqui, ó, no versículo 19, porque ele está falando sobre algo que vai ficar esquecido. É como se fosse um esquecimento, assim, total. Porque ele não lembra dos nossos pecados, ele não lembra E ele faz questão de falar isso porque nós poderíamos ser nos condenados, mas ele nos livrou disso. Então a gente tem que ter essa redenção completa em Jesus Cristo e nos entregarmos completamente. E isso requer coragem, muita coragem. Mas aquele coração que quer conhecer Deus, aquele coração que quer de fato transformar a vida, Deus age. E é isso. Finalizamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 1 de Naum. A gente começa Naum. Naum tem o quê? 4, 5, peraí que eu não me lembro agora. Naum tem 3. 3 capítulos de Naum e a gente tá chegando. Acabou Naum aqui, ó. Peraí. Aqui, Naum. A gente vai ler Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e iniciamos o Novo Testamento. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória dele. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Bom descanso.